Queridos e amados irmãos, em Cristo Jesus, fazer uma meditação, meus amados, sobre a vida de um homem muito maravilhoso, servo do Senhor, o qual nós devemos nos inspirar para servir a Cristo em cada um. Mas esse aqui, o homem, Deus escolheu para enviar cartas, deixar cartas às 7 igrejas que estavam na Ásia naquele tempo. Mas essas cartas não só foi para enviar para nós no dia de hoje. Em João Batista, meus amados, servo do Senhor, né? Meus amados, João Batista escreveu primeiro o seu Evangelho segundo João, né? Eu acho muito interessante nesse Evangelho, porque João escreveu esse Evangelho, escreveu as outras 3 cartas, as cartas lá, primeira, segunda, terceira, e o Apocalipse, a revelação do Senhor. E eu vou pedir a Deus a sua misericórdia. Eu vou pedir a Deus a sua misericórdia para que Ele me dê sabedoria para nós falar um pouco desses Evangelhos de João. O primeiro, certo? Segundo João. Aqui eu acho muito bonita a sua introdução e a sua entrada, como se Deus pegasse João, mostrou lá no princípio de toda a criação de Deus. O apóstolo João, meus amados, é um apóstolo que ele deixa muito claro seu objetivo ao escrever o Evangelho de Jesus, pois operou também na presença de seu discípulo Jesus Cristo e muitos sinais que não estão nem escritos nesse livro. Porém, esses foram escritos para que o seu nome, certo, sempre estivesse em nossas bocas, sobre os seus milagres de cura e sobre todas as suas maravilhas que operou, como escrevemos aqui, sobre Cristo, né? E ele começa o seu Evangelho mostrando o Verbo encarnado, certo? O Verbo, a palavra de Deus encarnado. Essa palavra encarnada, muitas vezes as pessoas prestam atenção, mas o que é o Verbo? O que é o Verbo encarnado? O que é a palavra encarnada? Para mim, nada mais é do que nós somos carne e o Verbo está em nós, certo? A palavra de Deus está em nós. E ele aqui já tem a primeira, por mim, ele já tem a primeira visão. Ele vem e diz assim, segundo João, e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceu contra a luz. Aqui ele já mostra o poder de Jesus sobre todo o poder maligno que o inimigo vem a operar, certo? Ele já diz perfeitamente que Cristo, Pai, Filho e Espírito é só um. Desde o princípio, Cristo já estava ali na criação do mundo. Esta é uma maravilha para nós sabermos e seguirmos a Cristo cada dia e cada hora. Na sua primeira epístola aqui, a palavra, eu acho muito maravilhoso. Eu gosto muito de meditar, e os irmãos também gostem. O resumo dela é exatamente porque ele escreveu essa primeira epístola para a igreja, certo? João escreveu essa epístola porque muitos erros estavam sendo praticados e aceitos entre os irmãos. Um deles
era imoralidade. Muitos pensavam que a fé em Jesus Cristo isentava de guardar os mandamentos ou isentava do pecado. Aqueles irmãos, eles estavam no sentimento, numa mentalidade errada, certo? Eles pensavam só porque Cristo já isentava, certo? Dos pecados, eles podiam fazer imoralidade, podiam pecar do jeito que queriam. Aí ele enviou, ele escreveu essa primeira epístola para aquela igreja. A primeira que ele faz, na sua primeira, no capítulo 1, ele fala sobre a palavra da vida, do 1 ao 4. Do 5 ao 10, ele fala exatamente sobre andar na luz, como nós devemos andar. A palavra da vida, já para saber que a palavra, nós temos que cumprir com os mandamentos. Já dos 5 ao 10, andar na luz. Nós sermos luz para o mundo. Nós sermos aquelas pessoas que andemos direito, que nós servimos de exemplo. E no capítulo 2 dessa epístola, ele fala sobre a própria pessoa de Jesus, explicando para aqueles irmãos quem é Jesus e quais são as suas obras, qual é a maneira de a pessoa realmente servir Jesus e a sua santidade. Até o primeiro e o segundo versículo 2. Do versículo 3 ao 17, ele fala da pessoa que ama e obedece. Se você ama a Deus, você obedece a Deus. Do versículo 18, do 15 ao 17, ele fala o amor pelo mundo. Ele diz para ninguém amar o mundo nem no que nele há. Para você ver como as coisas é diferente, certo? Do 15 ao 17. Ele diz, não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Certo? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É muito maravilhoso essa epístola, né? Aí do 18 ao 27, ele vai dizer e explicar exatamente aonde é que está o anticristo dentro das igrejas. E aqui, como ele disse, meus amados, essa epístola, as pessoas estavam praticando imoralidade e pensavam que não precisava ser santo, não precisava cumprir com a lei de Deus. Certo? Aqui ele mostra onde está o anticristo, as pessoas que ensinam errados, que ensinam heresias. Aí já, do 28, ele fala, o versículo 28, dessa epístola, da primeira epístola, ele fala, do 28 até o 29, ele fala, agora, filhinhos, permaneceis nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos, porque ele, na sua vinda, se sabeis que ele é justo, sabeis tudo aquilo que praticou a justiça é nascido dele. Ele aqui já fala, filhinho, tenha confiança, porque na sua vinda ele é justo e ele sabe que vocês são nascidos dele, porque vocês praticaram justiça. O capítulo 3 dessa epístola, ele fala sobre o amor ao Pai. Ele fala sobre a busca da santidade, que nós devemos estar sempre buscando ao Pai, certo? Tendo um amor pelo Pai, fazendo o que o Pai quer, que o filho obediente, ele tem que fazer tudo que o Pai manda. Ele fala isso do versículo 3 até o versículo 10. E no final, no versículo 10, diz assim, nistos são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Olha aí, né? Ele mostra as obras do Pai, a busca da santidade, e no versículo 10 ele diz, olha, vocês aí, saiba disso,
nisto são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer, ó, diz, ó, qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é de Deus. Ele já deu uma base e disse: todos aqueles que estão aqui nessa congregação que não tem esse amor pelo seu irmão não é filho de Deus. Do versículo 11 ao 21, ele vai falar a busca pelo amor fraternal. Você amar fraternalmente o seu irmão. Você não botar obstáculo. Não importa quem ele seja. Pode ser pobre, pode ser rico, pode ser mendigo, pode ser do jeito que for. Você não deve abandonar o amor pelos irmãos que está na sua congregação. Não importa a maneira que ele esteja vestido, mas saber que ali é o templo do Espírito Santo. Muitas pessoas estão se levantando e olhando simplesmente para a capa. E capa não vale nada. Naquele dia Cristo vai trocar. Todos serão da mesma maneira, todos serão vestidos do mesmo jeito. Não tem maior na casa de Deus. Na casa de Deus todos somos iguais perante Ele. Todos passamos pelo mesmo julgamento. Portanto, buscamos cada dia e cada hora o amor fraternal, o amor que vem de Deus, para nós não fazer acepção de pessoas. Glória a Deus. Porque Deus é maravilhoso, meus amados. Só Ele é Deus. Não existe outro fora Ele. Nesse livro, nessa epístola de João, nessa primeira, no capítulo 4, ele vem dar o dom do discernimento, que é o discernimento. Ele lhe dá a você, a mim, a qualquer um, discernimento do que é de Deus e do que não é. Primeiro versículo diz assim: amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já há muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecerei o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessar que Cristo, Jesus Cristo, veio em carne é de Deus. E todo o espírito que não confessar que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. Uma advertência grande para nós estarmos. No versículo 7, ele vem falar sobre o amor de Deus. João fala sobre o amor de Deus até o versículo 21. E ele termina no versículo 21 dizendo: e deles temos este mandamento, que temo o amor e ame também a seu irmão. Ele fala do amor de Deus e no último ele diz, ele reforça: e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus ame também a seu irmão. Se você dizer que ama a Deus e aborrece seu irmão, você não tem o amor de Deus. Você precisa voltar e nascer de novo, meus amados. Porque muitas pessoas confundem aceitar Jesus, chegar no ponto de levantar a mão, mas muitos deles não fazem verdadeiramente o que está escrito. Ultimamente tenho muito refletido sobre essa parte de aceitar Jesus. Muitas pessoas pensam que isso é levantar a mão. Existem as pessoas que aceitaram verdadeiramente, porque a confirmação do aceitar não é só chegar no púlpito e levantar a mão. A confirmação é sua vida de dia e de noite, dando testemunho para o seu vizinho, para a sua família. E a confirmação é quando você desce as águas, porque ali quando você desce as águas, você realmente tem que ter o discernimento que você ali desceu o velho homem e nasceu um novo homem para Cristo Jesus. O que era imundo ali ficou para trás, e agora se ali é um novo homem para Cristo Jesus, um templo do Espírito Santo. Ali foi lavado, ali foi purificado, ali é para habitar o Espírito Santo de Deus. Quem mentiu não mente mais, quem roubou não rouba mais, quem fazia qualquer coisa errada não faz mais. Por isso João aqui peça a igreja, como ele viu que as pessoas estavam ali pensando que já aceitou Jesus, já estava na casa de Deus, já estava tudo certinho, mas estavam no pecado.
estava desviado, pensava, pronto, aceitei Jesus, aqui pronto, não precisa mais guardar os mandamentos, não preciso ler a palavra, não preciso me santificar, estou no céu. Isso não existe. O céu é ganhado à força, através da nossa perseverança no Evangelho de Cristo, prestando atenção todo dia. No capítulo 5 dessa epístola maravilhosa, aí vem a fé em Cristo, como nós devemos ter a fé e manter a fé. E ele vem lá no versículo 1 e diz: e testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Olha aí, né? Aqui, para nós ficar atentos, se nós todo dia temos realmente a vida, nós temos o Filho para nós ter a vida. E do versículo 13 ao 21, ele vai fazer recomendações finais. Nessa aqui. E no 21 aí, filhinhos, guardai-vos de todo tipo de idolatria, de todo tipo de pecado. Filhinhos, guardai-vos da idolatria, dos ídolos. Que é ídolo, meus amados? Não é só você estar na igreja, que você pensa que não está tendo um ídolo, mas muitas vezes você está vendo um ídolo dentro da sua casa. Está amando mais o filho seu, as suas coisas materiais do que o próprio Deus. Botando as coisas desse mundo em primeiro lugar. Você está levantando um altar dentro da sua casa e você muitas vezes não presta atenção que está levantando aquele altar. Essa é a primeira epístola, meus amados. Examinar essa escritura sagrada, essa epístola de João, o último livro, que é o livro onde vai nos mostrar verdadeiramente o sinal dos tempos que há a acontecer, como nós devemos nos livrar. Na segunda epístola de João, ele escreveu. E aqui, ele exorta os irmãos a permanecer na verdade, no amor. Para João permanecer na verdade é fundamental para vivermos corretamente, corretamente para João também, inclusive, evitar o erro dos falsos ensinos. Por isso que ele utiliza muitas vezes a palavra verdade, mandamento e doutrina. Aqui a epístola é dirigida às senhoras eleitas e a seus filhos. Uma forma peculiar de João falar de uma determinada congregação e seus membros. João estava maravilhado com essa igreja, pois eles andavam no amor e na verdade. Aqui ele começa a epístola bem curtinho. João, a segunda epístola, começa: o presbítero, a senhora eleita e seus filhos, aos quais amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Ele aqui começa dizendo o amor que ele tem pela igreja. Por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça e misericórdia e paz da parte de Deus, Pai do nosso Senhor. Meus amados, é muito maravilhoso. Você vê, da parte de Deus, Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, seja convosco na verdade e amor. Meus amados, é uma maravilha a pessoa ouvir da boca de um servo de Deus, de um santo homem de Deus, essas palavras. E ele termina essa primeira vez, no versículo 12, dizendo: tendo muito que escrever-vos, mas quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de face a face, para que o nosso gozo seja cumprido. Saudai-te os filhos e as tuas filhas. Aí ele termina no versículo 13, dizendo:
Sauda-te os filhos de tua irmã Ailei também. É maravilhoso. E na terceira epístola, meu amado, ele vem falar sobre uma saudação. Ele vem dar uma saudação para a igreja. Ali, segundo a epístola, ele foi enviado a uma congregação. João envia essa epístola a Caio, um irmão que ele amava muito. João escreve essa epístola para elogiar, encorajar, orientar esse querido irmão. Após tudo começar elogiando Caio por sua fidelidade e verdade, seu amor e hospitalidade. Provavelmente aqui, meus amados, esse homem era um homem muito cheio do Espírito Santo, porque ele, sinceramente, João elogia muito ele na epístola. A saudação de João, uma maravilha, o presbítero, ao amado Caio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Uma confirmação que diz assim como bem vai a tua alma. Ele quis dizer aqui que Caio era um homem que estava perseverando e que ele tinha certeza daquele homem, pode dizer, a pureza, a maneira que ele servia a Deus com alma, corpo e coração. E ele vem lá na frente, também ele dá a saudação final. Ele diz: tinha muito que escrever, mas não quero escrever com tinta e pena. Espero, porém, este breve. Aqui ele dá a saudação. Meus amados, que venhamos mais a examinar as Escrituras. Esses finais do tempo que nós estamos, se nós não estivermos alicerçados nas Escrituras Sagradas, só Deus para nos livrar de tudo que há de vir. Portanto, meus amados, essa pequena mensagem que eu deixo, meus amados, aqui sobre o livro de João, primeiro de João ali, e essas cartas ele enviado à igreja, que nós vemos sempre meditar nessas cartas, porque se nós não meditarmos, quem seremos nós amanhã ou depois, nós podemos morrer espiritualmente. E aqui está os exemplos de homens de Deus, escrevendo para homens de Deus. Sempre nós devemos estar debatendo, procurando, ouvindo os mais velhos, ouvindo as pessoas que têm mais entendimento da Bíblia, não ouvindo aquelas pessoas que vêm com o evangelho errado. Dessa maneira, eu peço a Deus que vos abençoe, e que vocês compartilhem este vídeo, e que repasse para outros irmãos, e que venha abrir os vossos corações para a leitura da Bíblia Sagrada. E aqui, meus amados, eu quero deixar um versículo bíblico aqui no final dessa meditação. Esses livros hoje eu vim a meditar. Eu vou ler aqui. É em Tiago, capítulo 5, versículo 7. Sede, pois, irmão, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporal. E serodita, e sede vós também paciente, fortalecei-vos coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. E isto é a nossa certeza, que o Senhor está às portas e que Ele nos prepare cada dia e cada hora para fazer a sua vontade. Graças a Deus. Amém.